Meu nome é Cristiane Vidal, eu sou professora do curso e estou aqui para dar uma pega nessa parte toda de direito aí com vocês, nesse aulão que a gente tem, e quero deixar umas dicas muito interessantes sobre o concurso, né? Porque o concurso não é apenas a gente se inscrever no concurso, a gente tem que se dedicar ao concurso, né? A gente ter uma qualidade de trabalho, uma qualidade de atendimento à necessidade para a gente passar no concurso. O direito administrativo, ele não aceita, tá, erros. Ele é um processo dentro, né, do dia a dia do funcionário, que ele, na verdade, precisa ser feito de forma idônea e correta. Qualquer erro que exista no processo administrativo, ele é contestável. Vamos dar um exemplo prático. Se eu recebo uma multa, o guarda vai ali na rua, me dá uma multa, porém, ele não me manda essa multa. Ou ele me manda essa multa já como multa e não como defesa administrativa. Ou seja, nós temos o princípio do duplo grau de jurisdição, né, a da ampla defesa, do contraditório. E se eu recebo essa multa já direto, o ato administrativo é completamente nulo, porque foram passados alguns atos que deveriam ser feitos e atos que não poderiam ser passados. Então, isso faz com que essa fundamentação seja necessariamente extirpada, tá? Então, se você, por acaso, receber uma multa que você não foi devidamente notificado como uma infração, você está recebendo um ato administrativo nulo, tá? E aí tem toda uma dica. Isso é um exemplo prático, tá? Porque às vezes a gente fala ato administrativo, a pessoa pensa que é uma coisa de outro mundo, e não é. O direito não é de outro mundo, gente. É daqui desse mundo e ele está sempre em construção e formação, tá bom? O Código Penal brasileiro, ele é datado, né? Ele é um decreto chamado 2848 de 1940, né? Ele é formado de conjuntos de regras sistemáticas com caráter punitivo. O que seria isso, né? Você promove algo que não poderia e você está ali tipificado naquele código que você, fazendo a determinada ação, vai vir uma reação, tá? Ele tenta, com as sanções, né, que ele promove, ele tenta desestimular a prática de delitos, né, no sentido de uma paz social, né? E aí, quando eu falo paz social, eu venho falar para vocês que é muito importante que a gente saiba que todas as leis, começando pela Constituição Federal e os demais códigos, na verdade, todos eles visam o quê? A paz social. A partir do momento que existe um problema, existe uma ruptura de direito. Existe uma ruptura da estabilidade da paz social. A partir do momento desse fato, tudo precisa ser retardado, ou seja, voltado. Então, a gente precisa que, necessariamente, a gente continue no nosso direito, porém, que a gente volte ao estado quo, o estado que se tinha antigamente, tá? Evidentemente que
uma pessoa que dá um tiro no outro e o sujeito vem a falecer, a gente infelizmente não pode voltar ao estado quo da vida daquela pessoa. Então nós temos o processo penal que vai punir aquela pessoa e ele vai pagar administrativamente, tá, pelo crime que ele cometeu. Isso é uma coisa muito importante, porque o Estado, ele tem um caráter punitivo, mas ele tem também um caráter educativo, tá? Então fiquem atentos, porque muitas vezes nos concursos eles colocam o Estado como só punição. Ele não é só punição, ele também é educação, tá? Então fiquem atentos quanto a isso, tá? Existem algumas questões que falam sobre, principalmente, a Constituição Federal, que trata de uma forma como se fosse algo somente para punir. Não, o Estado ele não tem esse caráter só de punir, ele também tem o caráter educacional, tá bom? O Código Penal, ele vem para tratar sobre esse assunto, né? Vem tratar sobre esse assunto no sentido de tentar diminuir, tá? Essa existência de erros e de danos, tá? Vocês que estão fazendo o concurso, vocês vão observar que os delitos são vários. E um perito, né, ele não vai trabalhar apenas com fatos de morte, de destruição e etc e tal. A partir do momento que um cidadão ele é preso, tá, ele é detido, mesmo que seja em caráter devolutivo, né, em caráter provisório, ele precisa fazer um exame de corpo de delito. Por quê? A partir do momento que ele está detido, ele está sob a égide do Estado. O que está sob a égide do Estado? Ele está sobre a responsabilidade do Estado. O Estado, na verdade, ali está assumindo para si tudo o que acontecer com aquela pessoa. Coisas boas, coisas ruins. Se ele chegou na delegacia, fez o exame de corpo de delito, não tinha absolutamente nada. E aí, quando foi lá para a penitenciária ou foi prestar seus esclarecimentos à justiça, e ele declara que ele apanhou ou que ele foi agredido por algum policial ou por algum detido, ele vai ter uma prova no exame de corpo de delito que vem a falar, né, e provar o que ele está alegando, né? Então, a parte penal, né, e criminal da profissão de vocês, da futura profissão de vocês, né, é basicamente vocês terem a conduta de fazer todo esse tipo de trabalho, né? Porque muitas vezes a gente acha que eu só vou trabalhar com necropsia. Não, vocês não vão trabalhar só com assistência àquele cadáver, né? O que aconteceu, qual foi o exame de balística, onde entrou a bala, onde saiu a bala. Eu vou trazer para vocês uma planilhazinha onde tem todo um corpo, né? O corpo do homem, o corpo da mulher, frente e verso. E ali, nessa planilha, tudo vai ser explicado, né? O que foi, o que aconteceu, se existe alguma marca, se existe algum ponto onde a pessoa teve uma perfuração de bala, qual calibre e tudo mais, né? Existem algumas coisas super interessantes, até falei um dia desse,
que a gente brinca que a parte forense, ela precisa muito da parte que vocês abraçam, tá? Vamos dar um exemplo. Uma pessoa muito rica engravida ou não uma mulher. E ele não tem certeza se essa criança é realmente filho dele. Infelizmente, nesse meio tempo, entre a criança estar sendo gestada e nascer, o sujeito morre. Essa quantidade, tá, de bens e atributos do futuro pai ou do futuro não pai, ele fica em stand-by na justiça até que a criança nasça. E aí, por um descargo do destino, a criança vem a falecer. O que é importante a gente saber? O direito, ele não socorre quem dorme, né? Isso é fato. Ele precisa saber se, a criança nasceu, mas a criança teve vida. No direito, ele é concebido, ele é resguardado desde a hora da concepção. Porém, existe uma coisa. Essa criança vai precisar passar por um exame de necropsia para saber se ela nasceu com vida ou não. E aí vocês vão me falar, mas como que a gente vai saber se essa criança nasceu com vida ou não? A criança, passando por esse exame, ela vai ter os seus pulmões retirados e colocados em uma bacia com água. Se esses pulmões submergirem, a criança nasceu, respirou e morreu. Nesse ato da criança nascer, respirar e morrer, a mãe tem todo o direito a tudo que o pai havia deixado. Então, o trabalho de vocês é um trabalho extremamente importante, extremamente fundamental, porque isso vai gerar toda uma continuidade, tá, de processo e de atenção, tá? Então, isso é muito importante. Então, o direito processual penal, ele vem tratando sobre fatos desse tipo que vão ser complementados pelos exames, né, que são feitos pela delegacia e pelos profissionais que trabalham na área, tá? Isso é fundamental. Bom, voltando ao assunto necropsia e a importância para o direito, a gente vem falar sobre algo muito, muito interessante, que é sobre a perícia, né? A perícia técnica, ela é quem fundamenta toda essa parte de exposição, tá, do que a gente precisa comprovar, tanto pelo negativo quanto pelo positivo, tá bom? Etimologicamente, essa palavra perícia, ela tem uma origem no vocábulo peritia, que quer dizer o sinônimo de habilidade, de saber específico, destreza, tá? É a qualidade de alguém para a execução de uma atividade especial. Ou seja, um perito, ele deve ser uma pessoa extremamente sagaz, tá? Ele deve ser uma pessoa que fundamentalmente vê os pequenos detalhes de tudo. Ele observa cada detalhe, cada nuance, tá? Porque de repente um fio de cabelo, não no meu paletó, mas um fio de cabelo, vai fazer você mudar toda a estratégia e toda a trama do que aconteceu, tá? Então seja a pessoa mais chata do universo, porque o perito precisa ser, tá? Além do atributo individual, né?
O direito processual ele é um termo de perícia que se chama qualidade do órgão do Estado. Então, quanto mais o órgão estadual, que é quem tem o dever de perícia, faz esse trabalho de forma coerente, coesa e correta, tá? São as 3 fundamentações, ela vai nos dar mais provas para realmente saber o que aconteceu, que é o objetivo fundamental do que nós temos. Nós não queremos saber se fulano teve um caso com outro, etc e tal. Nós queremos saber o que aconteceu naquele fato para que tenha tido o determinado desfecho, tá bom? Então isso é fundamental a gente saber, tá? Então o exame pericial apresenta-se como isso, tá? Como essa prova que a gente vai ter. E é fundamental que você tenha a sagacidade de buscar no campo visual e no campo técnico, né? Que muitas vezes é definido pelo limite do que aconteceu, 2, 3 metros quadrados do lugar onde aconteceu, ou muito mais, dependendo do que aconteça, para você buscar aquelas informações. Muitas vezes você vai conseguir encontrar no meio do matagal algo que vai desvendar o que aconteceu naquele determinado fato jurídico, tá? Na medida que a perícia criminal ela vai atuando, diferentes áreas elas são absorvidas, tá? Ela não é também algo paralisado, ela não é algo que fica sozinho. Uma coisa que eu digo para vocês, que o direito, ele parece uma fila de crianças cheia de mãozinha dada, tá? Por que eu falo isso? Porque a gente começa lá com a Constituição Federal. E aí a gente tem o Código Civil, a gente tem o Código de Processo Civil, a gente tem o Código Penal, o Código de Processo Penal. E se eu ficar aqui falando todos os códigos que a gente tem, nós vamos pelo menos passar uns 5 dias conversando, né? Então, todos esses códigos, eles têm a égide da Constituição Federal, que é quem nos regra, tá? Fundamentalmente é quem nos regra. Porém, também, nós temos os específicos. E aí eu vou dar uma palhinha para vocês, porque tem muita gente que reclama, né? Ah, poxa, o Brasil ele só tem regra, o Brasil tem muita lei, muita manobra. Vamos dar um exemplo. A Constituição Federal americana, ela tem pouquíssimos artigos. A nossa Constituição, meu Deus, cada dia que passa tem mais artigo. E aí eu falo para vocês, esses artigos da Constituição americana, eles são basilares de um projeto totalmente diferente do que a gente vive no Brasil, tá? Ele dá a cada estado o poder de legislar. Quantas vezes a gente ouve que em um determinado estado americano, a lei de intervenção da gravidez, né, o aborto, ela é possível. Ela é protegida pela lei e a mulher pode ir numa clínica, que são todas legalizadas, e fazer a intervenção, né, da gravidez. Em outros, isso é causa punitiva. Não pode. Assim como existe pena de morte em alguns estados e outros não. Isso tudo porque na Constituição Federal existe a possibilidade de tal fato. Ela dá essa oportunidade aos estados legislarem. Diferentemente da gente. Prestem atenção nisso, tá? Porque a nossa Constituição, ela nos dá a possibilidade de ter
uma Constituição, um código somente para todo o Brasil. Então, todo o Brasil ele vai ser legislado pela Constituição Federal, ele vai ser legislado pelo processo, né, penal, ele vai ter o mesmo Código Civil, ele vai ter o mesmo Código tributário, ele vai ter o mesmo Código do Consumidor. A gente não tem essa égide. Fiquem atentos com isso. Muitas vezes isso é uma pegadinha que eles fazem lá no iniciozinho da prova de direito, tá? Para ver se vocês estão ligados. Ah, um determinado acontecimento ou fato, eles gostam muito de usar fato jurídico, tá? Então prestem atenção. Algum determinado ato ou fato jurídico acontece em uma determinada área. Imagina no sertão. Esse fato, mesmo acontecendo num lugar com problema sério de infraestrutura e etc., ele vai ser da mesma forma observado e verificado como um que acontece aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, nas grandes capitais? Sim. Nós temos a obrigatoriedade disso. Nós temos uma lei só e essa lei tem que ser respeitada em qualquer lugar do país. Do Oiapoque ao Chuí, sem ter maiores delongas. Então, muitas vezes, quando esses atos, como eu falei para vocês, atos administrativos, não são respeitados e não são clarificados, ou seja, não são corretamente informados e corretamente efetuados, eles têm um grande problema. Eles têm um ato danoso. E esse ato danoso vai vir, muito provavelmente, tirar a importância de tudo que foi feito e ter que fazer tudo novamente. Só que a gente sabe que, infelizmente, né, a perícia ela é fundamental que seja feita a mais rápido possível na égide do que a gente vive. Porque um ato pericial, ele pode ser muito bem modificado, né? Modificado por bondade, a pessoa quer salvar a outra pessoa, ou então modificado por maldade mesmo, tá? Então a gente precisa ficar muito atento a isso. A gente precisa agir rápido. É o famoso agir rápido para ter a certeza do que a gente está observando, tá? E fazer justiça, né? É fundamental. O trabalho de vocês é propiciar a justiça que tenha modus operandi, tá? Para que aquele determinado crime seja solucionado. Tudo e qualquer crime, por mais banal que seja, ele tem que ser resolvido. Lembra que eu falei para vocês sobre a paz social? A paz social ela tem sempre que ser devolvida. Então, muito disso, da paz social, ela é devolvida através do trabalho que vocês vão executar. Porque o juiz vai conseguir entender que um determinado cidadão não fez o ato e descobrir quem é que fez o ato, tá? Ou então, vocês vão descobrir o que levou a ser feito um determinado ato para poder ser punido, tá? Então a justiça trabalha muito na pertinência e dos fatos que vocês vão elencar. Isso é muito importante, tá bom? Então fiquem bem ligados sobre isso, tá? Na área civil, né, no âmbito dos denominados bens indisponíveis, o valor maior que existe, né, sob a égide, tá, de qualquer lei é a vida. A vida é o maior patrimônio e a maior fundamentação para que se existam as leis.
e vocês basicamente vão tratar muito de vida, né? As vidas ceifadas e as vidas que estão tendo um caráter maculado por determinadas ações. Hoje nós temos muito caso, e vocês com certeza observam, né, nos telejornais, que gostam muito de enfatizar isso, e eu acho que de uma forma interessante, porque chama a atenção da gente para fatos que a gente às vezes não se atém. Feminicídio. Feminicídio hoje em dia é um dos crimes mais ocorridos. Você vê, até pouco tempo o feminicídio na verdade era a briga entre casal, né? É o famoso entre briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E aí hoje em dia a gente vê nos telejornais que na verdade, não, em briga de marido e mulher a gente chama a polícia. E a polícia tem obrigatoriedade de agir, tá? Porque a ação da polícia, a ação de quem chama a polícia e a ação de quem detém aquele fato, na verdade, vai fazer com que aquela pessoa muitas vezes não morra. E aí eu falei para vocês, o que mais a gente tem de importante? A vida. Então todos os códigos, toda a lei, ela tem a primazia de cuidar da vida, tá? Então, os bens de valor superior, como a vida, a liberdade, ela revela, na verdade, o de certo, a obrigatoriedade legal, tá? Da execução do exame de corpo de delito, tá? Nos casos que são necessários, né? Que serão todos elencados, com certeza. E o delito, ele justifica uma inequívoca importância, né, de conferir um processo legislador processual. É isso que eu falei para vocês. Vocês, na verdade, são a perna da justiça. Na verdade, o que vocês executam, os fatos que vocês descobrem, os fatos que vocês disseminam ali, eles, na verdade, vão dar a possibilidade de que a justiça condene ou não alguém. Ou que faça, né, entender o que aconteceu, tá? Então, isso é fundamental. Então, por isso que a gente fala que, tipo, o exame de corpo de delito, ele restará ao estabelecimento um momento posterior em confronto entre o status libertatis, tá, do acusado e o status jus puniendi estadual. Nossa, a professora agora falou grego. Não falei grego. Calma, gente. Eu falei apenas latim, tá? Vou explicar para vocês o que é libertatis, tá? E jus puniendi. Isso são coisas também que caem muito na prova, que eles gostam muito de usar ainda o latim. O latim ainda é muito utilizado no direito, tá? Por ser uma postura, né, ainda muito arraigada, né, no nosso sistema. O status libertatis é o estado de liberdade. Todos nós somos livres para o que a gente quiser fazer. O que a gente quiser fazer, nós podemos fazer. Porém, a gente tem que saber de uma coisa. Tudo que a gente quiser fazer tem uma determinada causa, efeito, né? Eu posso ir muito bem, dar um tiro num desafeto meu. Porém, eu sei que eu vou responder por aquilo ali, né? Então, o libertatis é você ter liberdade. Ninguém está te tolhindo a fazer nada, mas você tem que saber que todo ato tem um fato e todo ato tem uma punição, tá? E aí vem o jus puniendi. Jus puniendi é um dos termos que mais se usa na carreira que vocês vão abraçar, tá? O jus puniendi é o poder da justiça
de punir os fatos ocorridos. É aquilo que eu brinquei com vocês. Eu posso fazer qualquer coisa, mas eu tenho que ter a certeza de que o que acontecer, eu vou precisar responder. E aí, eu precisando responder, né, vem o jus puniendi. É o poder do Estado de nos obrigar a responder por aquilo que fizemos, né? Então, a liberdade do indivíduo é em contraposição ao direito de punir do Estado. Você tem a liberdade e você tem a possibilidade de ser punido por algo errado que você tenha feito, tá? Então, assim, a realização o exame de corpo de delito, gente, nas situações, né, expressas que a lei exige, ela vem ensejar a aplicação de conhecimentos técnicos científicos, tá? Bom, queridos, eu estou falando de corpo de delito, né, exame de corpo de delito, mas eu acho que é interessante a gente especificar bem o que é um exame de corpo de delito, né? O exame de corpo de delito, ele é feito, né, quando há uma intervenção policial e a pessoa é detida para análise, verificação, etc. e tal. E ele passa por um médico, perito, criminal, que vai fazer todo um estudo dele. Se ele tem uma marquinha no braço direito ou no braço esquerdo, se ele tem um hematoma, se ele tem uma bala, tudo isso, tá? Então, o exame de corpo de delito, ele é feito pelo médico e muitas vezes auxiliado pelo técnico de necropsia, tá? Ele é feito, como eu falei para vocês, através de um formulário onde tem o verso e o anverso do corpo feminino e masculino, e tudo o que tem de diferente ali é colocado nesse formulário, tá? Então, esse exame de corpo de delito, ele é feito para as situações mais simples. Ah, o pesão foi preso. Ele obrigatoriamente, antes de ir para a prisão, ele passou pelo Instituto Médico Legal e fez o exame de corpo de delito. Lembre-se que, a partir do momento que o Estado prende alguém, né, através da polícia ou detém alguém para averiguação, aquela pessoa ali está completamente absorvida, abraçada pelo Estado. Então, tudo que acontecer com aquela pessoa vai sim ser responsabilidade do nosso querido Estado. Então, quanto mais o Estado estiver, né, tranquilo ao fato de que ele prendeu e a pessoa continua no estado no estado que ele foi preso, mais tranquilo nós vamos ficar, tá bom? E isso é uma coisa que vocês vão ajudar muito o médico legista, tá? O perito, ele vai fazer toda uma análise, tá? E também tem as análises, né, técnicas, né, das pessoas que já se foram e por que se foram, o que aconteceu, qual foi a causa mortis, né? Vocês, se observarem aí alguma certidão de óbito, nossa, fúnebre isso, desculpa, mas eu preciso falar. Se vocês observarem aí na certidão de óbito de algum parente de vocês, tá? Não observem de vocês, graças a Deus vocês estão vivos e me assistindo. Mas se vocês pegarem aí a certidão de óbito de algum parente de vocês, toda certidão de óbito tem causa mortis. Eles já botam causa da morte, né? Mas o termo em latim é causa mortis, né? O que causou a morte daquela pessoa? Todo mundo morreu de alguma coisa e é preciso averiguar. E aí vocês vão me perguntar, vão estar pensando aí do outro lado da telinha, meu Deus, mas e se não descobrir, né? Se não descobrir,
vai ser colocado no atestado de óbito que a causa-mortis é indefinida, porém, ela vai continuar sendo verificada, tá? As pessoas têm todo o direito de saber por que determinada pessoa morreu. Então, sempre vai pela causa-mortis indefinida, porém, o processo vai continuar com vocês para definir por que, né, existiu aquela morte. É quase CSI. Vocês vão ter que descobrir o que aconteceu para levar aquela pessoa ao falecimento, tá bom? Então, isso é uma coisa bem interessante. O Estado, tá, no Estatuto do Processo Penal brasileiro, ele, como regramento jurídico, nos artigos 158 e 184, ele fala que na medida da determinação legal do Código do Processo Penal, ele alcança tão somente as situações em que infração penal venha deixar vestígios. Ou a frase em latim, que vocês vão adorar o latim a partir de hoje, delictia fatis permanentes, tá? O que causou aquele determinado fato permanente, tá? Que o vestígio nos trouxe a buscar aquele fato permanente que aconteceu. Por isso que eu falei para vocês, muitas vezes existe o perímetro. Vocês vão ouvir muito isso também no concurso, tá? O perímetro usado por determinado fato ocorrido foi de 10 metros. E aí eles vão determinar o fato ocorrido. E vocês vão verificar se aquele perímetro foi suficiente ou não para que fosse encontrado algum vestígio do que ocorreu com o fato, tá? E também ficam excluídas as injunções, né, de infrações penais que a gente chama transeuntes, né, cometidas e sem dar vestígios, né, que são as chamadas delictia fatio transentures, né, mas que são bem piores para serem arruigadas, né? A gente conseguir resolver um fato que determinadamente você parte do zero é muito difícil. Não é impossível, né? Até mesmo porque a prática forense hoje e a prática, né, de vocês, ela hoje tem muita tecnologia, tá? A tecnologia hoje ela está totalmente envolvida para que todos os fatos jurídicos sejam esclarecidos, principalmente os fatos criminais, tá? Então vocês vão trabalhar com as melhores técnicas, vocês vão trabalhar com melhores produtos para que as coisas aconteçam da forma que tem que ser. A paz social venha a vingar novamente, tá? Então, o que acontece? O legislador processual, ele, né, vedando algumas fundamentações de decisão judicial, etc e tal, ele, com base nisso, ele vai pedir o acolhimento de algumas investigações. E essas investigações, basicamente, envolvem, tá, as pessoas que estão ali no front, né, que são vocês. Vocês vão... policial vai prender e vai analisar. E vocês vão verificar toda essa parte burocrática do sentido, tá? Então, vocês são fundamentais no ato de resolver as questões, tá? É uma coisa muito importante. A profissão de vocês é muito importante para a justiça, tá? A prova, muitas vezes, né, excepciona a regra das provas cautelares, que são provas antecipadas e não repetíveis, né? A exemplo da prova pericial. O que é isso? Muitas vezes é o que eu falei para vocês. Uma prova pericial, o corpo não vai ficar lá esperando você acabar de tomar café,
resolver seus fatos, para depois você ir lá e ajudar na perícia. Não, você tem que ser rápido, tá? Até mesmo porque existem algumas provas que elas se findam muito rapidamente, elas se terminam muito rapidamente. Então, por isso que eu brinco com os meus alunos, que é preciso você ter olho clínico, bater o olhinho e ver o que é fundamental numa cena de crime. Vamos dar um exemplo, tá? É fundamental que você faça o quê? Que você faça a necessidade de que aquele fato seja resolvido, tá? E aí você vai precisar verificar algumas coisas, tá? Seja meticuloso. Todo perito, ele tem que ser meticuloso. Ele tem que ver a nuance, o básico, tá? O fundamental, aquela pontinha de areia que estava ali na determinada cena que ninguém sabe explicar por que existiu aquele fato ali, tá? Né? Então existe, eu não estou falando aqui só sobre, né, os condenados já, porque a gente infelizmente a gente tem uma ideia de que a partir do momento que a gente manda esse nosso laudo para a justiça, a pessoa já vai ser condenada. Não, tem todo um processo judicial que vai levar aquela pessoa a ser julgada. Vamos lembrar aí do princípio, tá? Do duplo grau de jurisdição, o princípio do regramento básico, tá? Vamos lembrar desses princípios, eu vou bater bem nesses princípios, porque são coisas que são pegadinhas, que eles gostam muito de fazer, porque são princípios que são universais pra gente. E com certeza vocês, como estudantes, precisam observar essas nuances, tá? A perícia criminal, ela tem informações penais que deixam, né, o delito, né, do fato muitas vezes permanente. Muitas vezes você consegue delimitar tudo o que aconteceu em um ato só. Você vai, determina o que aconteceu, o fato que aconteceu, a forma que aconteceu e quem foi o danadinho que fez acontecer aquilo ali, tá? Mas nem sempre é assim. Não vou ser desumana e nem chata com vocês, mas nem sempre vocês vão conseguir resolver isso tudo dessa forma. Muitas vezes vai dar muito trabalho para vocês, mas vocês vão conseguir, tá? No início, a gente é cru. Então, nós vamos começar a pegar a experiência, tá? A experiência vai fazer com que vocês tenham um olho clínico. Chegar num determinado lugar e verificar o que pode ser um ato danoso, gravoso, e aí você já começar a destrinchar todo aquele nuance existente, tá? Isso é muito importante. No âmbito processual penal, existem alguns elementos que denominamos como vestígios, né? São sinais, né? Perceptíveis pelos sentidos, manifestações físicas que se ligam a um ato ou fato ocorrido ou cometido por uma infração penal, né? Isso daí a gente muitas vezes chama do exame de corpo de delito, porque na verdade foi um ato, um fato ocorrido ou cometido que é uma infração penal, porém não gerou uma morte, gerou necessariamente um fato danoso, uma gravidade, né? Algo como uma briga, né? Duas pessoas vão e se estapeiam e aí vão parar na delegacia, é feito um exame de corpo de delito para saber quem é e como foi a briga, é tomado o depoimento, né, desses cidadãos e necessariamente depois esse fato vai para a justiça para que seja resolvido pelo juiz, né, através de depoimento, através de provas, através de advogados e tudo mais,
Quem deu causa, o que aconteceu, como foi, por quê e tudo mais, tá bom? Então isso é muito importante, né? Os vestígios, eles apresentam como elementos que incidem no exame de natureza técnico-científica, né? Verdadeiramente essa prova, né, ela tem que ser apta. Então, o fornecedor dos elementos necessários para embasar a convicção do julgador, existe existência mesmo do crime, né? Um indício do elemento extraído do fato, né? O fato provado e o que induz à conclusão. Isso aí é muito interessante, porque o que a gente tem de fato e de prova, a gente não pode contestar. A gente pode tentar atenuar como advogado o que existe de prova e fato. Porém, meus queridos, muitas vezes a gente tem uma insinuação do que é o fato. E aí o fato não é aquilo que a gente imaginou. Por isso que nós temos a notícia hoje, no Brasil, de tantas pessoas que são presas, condenadas, até alguns presos em regime, né, em caráter não definitivo, mas que estão em uma penitenciária, e só quem já foi a uma penitenciária sabe o que é uma penitenciária, pagando por um crime ou por um delito que ainda está em verificação e que não tem absolutamente nada com o fato. Então a gente precisa ser muito técnico e muito correto no que a gente vai explicitar, tá, no nosso relatório. Porque aquilo ali vai dar a entrada no égide da questão, né, do sujeito. Então a gente precisa ficar muito atento, né? O nosso trabalho é o trabalho de um investigador, um Sherlock Holmes melhorado, né? Porque na época dele não tínhamos o paramento que a gente tem hoje. Então, o que a gente vai fazer é precisar os fatos e ajudar que o direito seja realmente efetuado. E por isso, a gente precisa ter um compromisso muito sério, social, principalmente. Vamos condenar os que são passíveis de condenação e vamos não condenar e averiguar aqueles que são passíveis, possivelmente, de uma condenação, tá? Então, fiquem muito atentos, tá? Muitas notícias aí tristes de pessoas que ficaram 2, 3 anos presos porque uma foto de 2005 foi parar numa determinada delegacia e aí esse rapaz foi parado, ou essa pessoa foi parada e simplesmente, né, teve que responder por algo que ele não fez. Então fiquem atentos disso. Então, meus queridos, olha só, eu queria falar para vocês que a profissão de vocês é maravilhosa, tá? Eu tenho muita admiração por vocês. Porque, na verdade, o que vai dar, né, subsídios para que a justiça seja feita ou não, vai ser a forma com que vocês vão trabalhar. Isso vai dar toda a importância para um bom julgamento e pela justiça, tá? Então façam com amor, façam com o máximo de destreza, porque vocês ao longo do tempo vão se aprimorando, vão se melhorando, tá? Vão se ajustando e vão trabalhando também com as técnicas novas que a gente tem hoje, para que a justiça, cada dia que passe, ela fique mais correta e mais ampla, ok? Então eu vou dar umas dicas para vocês, básicas, sobre concurso, tá? Coisas fundamentais que vocês precisam se atentar, tá? O concurso, quando vocês se inscrevem, vocês recebem um edital. E muitos de vocês sequer param para ler esse edital. O edital é a forma basilar do que vocês devem saber e estudar para aquela determinada prova. Então, fundamentalmente, parem um pouquinho,
do tempo de vocês e leiam o edital. Leiam o que vai cair naquela determinada prova, para você não perder tempo, estudar coisa que não vai ter e também coisas que vão ser fundamentais, tá bom? Então, fica atento. A preparação é fundamental e a preparação baseada no edital é perfeita, tá? Outra coisa que é interessante é você definir qual carreira, né, e concurso que você está estudando. Você às vezes se inscreve para 3, 4 concursos, você começa a ficar desesperado, você não consegue estudar nem para um nem para outro e você acaba se perdendo. Tenha calma. Um de cada vez, no máximo 2, tá? Principalmente quando esses 2, eles tratam basicamente do mesmo assunto, tá? Isso é muito importante, porque vocês vão poder se dedicar a esse concurso. Vocês vão poder se dedicar, tá? Por favor, verifiquem as matérias que vocês estão estudando, tá? Tudo começa com a leitura, tá? Que vocês vão fazer sobre o edital, tá? Um edital que vai ter a vertente desse concurso. Então, fundamentalmente, estudem as matérias que estão ali naquele edital, tá? Peguem o edital, anotem todas as matérias, peguem na internet, venham estudar conosco, que vai ser um prazer, e disseminem aquela ideia de que eu preciso ter uma dedicação àquele determinado concurso que eu me propus a fazer, tá? Então, por favor, as matérias são fundamentais. Não queiram estudar matérias que vocês acham que podem cair no concurso. O concurso, ele tem as matérias que vão cair no concurso. Então, não queiram ser a mais do que é aquele edital, tá bom? É uma dica importante isso aí. É possível separar de acordo com as dificuldades. Tipo, muitas vezes a pessoa começa a estudar pelo direito. Eu não sei porquê, não entendo isso. Todas as pessoas, assim, uma grande maioria acham que o direito é um bicho de 7 cabeças. Mas comecem sempre pelo que vocês têm mais dificuldade. Eu tenho dificuldade do português, então manda ver, estuda o português, entendeu? Estuda as matérias que você tem mais dificuldade, tá? Aproveita para regular o teu tempo nas matérias que você tem mais dificuldade para as matérias que você tem mais tranquilidade, tá bom? Estudar para concurso é ter objetivo claro, tá? O objetivo claro é você se preparar realmente para aquele concurso. É você se inscrever e você se dedicar, tá? Eu sempre falo que a gente precisa tirar um momento para a gente estudar. Eu sou atarefado, trabalho, tenho filho, tenho família, etc e tal. Você vai chegar do trabalho, você está almejando algo que vai ser bom para todo mundo. Então, meus queridos, vocês estipulem uma determinada fração de hora para estudar. Eu vou estudar 3 horas por dia. Então, estudem 3 horas por dia. Sejam caxias, tá? 3 horas por dia, tá? Com as matérias que vocês desejarem. Outra coisa que eu vou dar uma dica para vocês, muitas vezes a gente pega uma matéria e a gente acha que a gente vai estudar aquela matéria até o fim. Só que as matérias cansam, né? As matérias de concurso, elas são matérias pesadas, que a gente chama. Então, assim, tentem fazer uma nuance entre a matéria pesada e uma matéria mais leve, que te dê mais um conforto, tá? Pelo menos na última hora de estudo, tá? Você estuda tipo 3 horas uma matéria pesada como processo penal, e aí na última hora vocês vão lá, estudam uma matériazinha mais tranquila, um português que vocês têm mais facilidade, algo que dê uma tranquilizada para que vocês no outro dia vocês estejam preparados para aproveitar
a nova etapa de estudo, tá bom? Isso eu sempre faço, tá? Organize, tá? O plano de estudo de vocês. Sejam burocratas mesmo. Façam uma planilhazinha que eu vou estudar tal hora, tal dia, em determinado momento. Façam isso e sigam isso, tá? O que vai fazer com que vocês passem no concurso, tenham essa alegria de ser o que vocês estão desejando, é a dedicação que você tem. A dedicação que você tem vai fazer toda a diferença, tá? Você, na verdade, muitas vezes eu escuto de muitos alunos, professor, eu me matei de estudar e não passei. Gente, existem pessoas que fazem 10 concursos e passam. No último concurso que fala assim, eu não faço mais concurso, esse é o último. Você ganhou experiência com aquilo ali. Vou lembrar uma coisinha legal para vocês. Conhecimento não ocupa espaço, ele só melhora a gente. Então, tudo que vocês puderem fazer para melhorar, tá? A educação, a cultura, a sagacidade de vocês, o façam, tá? Através de um concurso, a gente aprende várias coisas, a gente aprende várias determinações. E isso a gente acha que muitas vezes a gente não vai usar somente na área que a gente quer passar no concurso. Não, a gente vai usar para a vida, tá? Então, nenhum concurso, nenhuma matéria, nenhum estudo é perdido. Pensem sempre nisso, tá? Coloque como base de que eu estou me preparando para meu futuro, tá? Estou me preparando para ser melhor. E isso é fundamental, tá? Outra coisa que é interessante, evite distrações. Busque um lugar da casa que seja tranquilo para você estudar. Eu sei que tem muitas pessoas que estudam escutando música, vendo televisão, mas a grande maioria das pessoas, elas precisam de concentração. Então, uma dica que eu dou para vocês é parem no momento que vocês forem estudar, num lugar que dê a vocês a tranquilidade para que vocês possam raciocinar a matéria que vocês estão estudando. A matéria que vocês estão estudando não é somente ler, mas é raciocinar, principalmente, o que está sendo feito, o que está sendo abrangido ali. Então, uma dica super bacana é essa, tá? Para e mete a cara no estudo num momento que seja tranquilo, tá? A família toda foi dormir. Bota todo mundo para dormir às 10 horas. Acabou esse negócio de novela. Bota todo mundo para dormir às 10 horas e aí você vai para lá para o seu cantinho de estudo, com as suas matérias, com tudo isso, e aí você manda ver nas matérias que você precisa estudar, tá bom? Outra coisa, crie o hábito de sempre revisar as coisas que você estudou, tá? Você teve todo aquele tempo, sempre que se tem um concurso, nós temos um tempo quase sempre bem extenso, né, para estudar. Então, por favor, parem quando vocês tiverem estudado todas aquelas matérias mais fundamentais, principalmente as que você tem mais dificuldade, dá uma revisada. Dá uma pegada ali e vê aqueles pontos que você teve mais dificuldade ou um ponto que você não compreendeu muito. Revisa, tá? Quase sempre esse ponto que a gente revisa é o ponto que cai na danada da prova. E aí a gente tem que ficar feliz, porque aí a gente revisou e aí a gente vai fazer o quê? A gente vai tirar a nota que a gente precisa no concurso. Outra coisa interessante é que as provas anteriores são bem interessantes para a gente verificar.
Então, não se baseiem nas provas anteriores. Estudem e aí, de repente, lá, tipo, tire umas 2 vezes por semana e deem uma olhada nas últimas provas acerca do assunto que vocês estão almejando, tá? As provas não são iguais, lamento informar para vocês, mas elas dão uma base de como se expõe aquele determinado assunto, tá? Então, assim, vocês vão ver que existem algumas provas que são diretas, né? O que é determinado assunto? A, B, C, D. E outras não, que contam uma historinha e você precisa resolver. Então, umas 2 vezes por semana, 1 vez por semana, você pega uma prova que tenha acontecido em algum estado ou até no estado que você mora e dá uma olhadinha, tá? Muitas vezes essas provas elas são organizadas, tá? Na mesma instituição. Então, essa instituição ela tem uma linha de segmento que vai se parecer muito. Então, essa é uma dica bem interessante, bem legal, tá bom? E claro, meus amores, por favor, né? Assistam às aulas online, porque são fundamentais para a gente poder tecer, né, os comentários sobre os seus assuntos e ter essa troca, né, que a gente tem, que é maravilhosa, que é o professor e o aluno, a gente debatendo sobre os assuntos que vão, né, cair nesse determinado concurso. Então, gente, tenham essa segurança, tá? Foquem no concurso, foquem no estudo, foquem a personalização daquilo ali. Pensem positivo, gente, por favor. Se você acha que você, né, tá num determinado concurso e você já está pensando que você não vai passar, né? A gente tem a hemotologia, o estudo das emoções. A hemotologia já nos fala que se a gente pensar que a gente não vai conseguir, já é 80% do que a gente não vai conseguir. Então sejam pessoas positivas. Eu vou fazer o concurso, vou me dedicar, vou estudar, vou fazer toda essa parte importante e o restante a gente vê, né, com o nosso destino. Foi uma honra estar aqui com vocês, um grande abraço, estou aqui para disseminar qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Quero muito contribuir com vocês e vai ser uma honra, porque eu sei que vocês vão se capacitar e vão ser excelentes profissionais. Isso que dá a maior graça para a gente, como professor. Um grande abraço para vocês e vamos que vamos!